Você já parou pra pensar por que certos líquidos escoam mais rápidos do que outros? Bom, hoje a gente vai descobrir o fenômeno chamado viscosidade e a gente vai descobrir isso nesse experimento, como é que funciona ela. Para começar a preparação do chamado oobleck, a gente usou 85 gramas de maisena e 80 ml de água. Dois simples ingredientes de cozinha, mas que geram resultados surpreendentes. Depois de misturar bem, a gente tem que deixar o composto descansar por 10 minutos antes de colocar no viscosímetro. E esse tempo é crucial para garantir que a mistura esteja pronta para o nosso teste. Com tudo pronto, a gente coloca no viscosímetro para a gente calcular o tempo de escoamento da água destilada. A primeira amostra escoou mais ou menos em cerca de 53 segundos. Em seguida, a gente testa a água de torneira. Aqui o tempo de escoamento foi surpreendente maior, são 6 minutos, bem fora do comum. Agora, o que significa essa discrepância? Por que tanta diferença? Será que tem a ver com sais minerais ou o pH da água, os maiores responsáveis por essa diferença? Recebemos duas sugestões. Uma, o professor sugeriu que a gente medisse o pH da água. O nosso amigo Siqueira levantou a hipótese de que a ausência de sais minerais na água destilada poderia ser a chave para entender essa diferença. Na próxima etapa, então, a gente adiciona sais minerais à água destilada, criando uma amostra que se assemelha à água de torneira. E claro, um pouquinho de ácido, mas por lei existe um limite para isso. Então, bora testar essa hipótese para ver como fica. Agora, criando uma água de torneira em laboratório, novamente medindo a viscosidade, será que a gente vai alterar o resultado? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Antes da gente encaminhar pro final, eu preciso te falar três coisas. A água destilada é praticamente neutra, com pH cerca de 7. Isso significa que ela não contém impurezas que poderiam reagir com o amido de milho. Número 2, água de torneira. O pH da água de torneira pode variar dependendo da localização. Então pode ser abaixo de 7 ou acima de 7. Terceira coisa, impacto no líquido não newtoniano. Se a água da torneira tiver um pH muito diferente de 7, os íons presentes podem interagir com as moléculas de amido, potencialmente afetando a consistência do líquido não newtoniano. Isso pode ocorrer porque o pH altera a carga das moléculas de amido, que pode modificar a forma como elas se agregam ou se dispersam na água. Em um cenário extremo, um pH muito ácido ou muito básico poderia afetar a capacidade do amido de formar suspensão, que caracteriza o comportamento do líquido não newtoniano. Medindo o pH da água da torneira, então a gente fica com um pH de 7,87, o que significa ali um pH próximo do neutro. Já da água destilada, a gente mede da aproximadamente 6,17. Significa que a variação não é tanta. Então a gente sugeriu outra coisa. A gente vai fazer a execução de uma segunda hipótese. Será que diminuindo o pH a gente consegue perceber uma maior diferença na viscosidade? Bom, é isso que a gente vai testar agora, analisar esse experimento de uma vez por todas. Diminuindo então o pH para 2 níveis, mantendo a mesma quantidade de água e maisena, claro, acrescentando uma gota a mais ali de ácido clorídrico, a gente testa novamente a viscosidade e a gente percebe que o tempo de escoamento no viscosímetro deu aproximadamente 29 segundos. E para concluir, então, a gente percebe que o valor do pH da água usada na preparação de um fluido não newtoniano interfere completamente na viscosidade. A discrepância no tempo de escorrimento observado no teste com amostras de água de pH diferente foi o que provou nossa hipótese. Já testamos o pH, mas ainda falta um item. Ainda não temos certeza sobre a influência que a presença de sais minerais tem sobre a viscosidade do fluido. Porém, os dados indicam que o pH tem uma influência muito maior. Esse foi o nosso experimento sobre líquidos não newtonianos, onde exploramos como a viscosidade pode ser afetada pelos minerais e pelo pH da água. Nosso objetivo foi entender melhor como essas variáveis influenciam o comportamento dos fluidos, algo que tem aplicações práticas desde a indústria alimentícia até a ciência dos materiais. A gente fica por aqui e até a próxima!